Gurizada, o negócio é o seguinte, o Inter vencia o Palmeiras até os 42 minutos do segundo tempo. Tinha um bom desempenho, apesar de desperdiçar contra-ataques importantes. Tomou o gol do empate e agora está a 11 partidas sem vitória, 7 delas no Campeonato Brasileiro. E a posição na tabela também começa a ficar bem preocupante. A história de Inter 1, Palmeiras 1, neste meu vídeo que é em nome da Mais Ágil. A Mais Ágil é a empresa que te dá todo o caminho para que tu consigas antecipar um bom pedaço, até 10 anos do teu FGTS. É isso mesmo, o governo federal permite o saque antecipado deste período do fundo de garantia, mas há regras para isso. E quem conhece essas regras é o time da Mais Ágil. Vai no link que eu coloquei aqui embaixo no primeiro comentário, clica ali e sem nenhum compromisso, começa conversando no WhatsApp com o time da Mais Ágil para entender como é simples, rápido e fácil para antecipar 10 anos do teu FGTS. A grana é tua, tá lá parada e a Mais Ágil te dá esta oportunidade. O link para tu conversar com a Mais Ágil no WhatsApp, que é aqui embaixo no primeiro comentário. Em nome de Mais Ágil, eu rodo a vinheta. E a seguir te falo de uma vitória que o Inter estava encaminhando muito bem. Mas este resultado começa a preocupar também na tabela do Campeonato Brasileiro. Não há dúvida que os progressos de Roger Machado com o time do Internacional são evidentes. O Inter fez uma boa partida contra um time misto do Palmeiras, que está focado na Copa do Brasil, mas o time misto do Palmeiras é um timaço, com muitas alternativas, e no segundo tempo o Abel Ferreira foi reforçando esse time misto com mais titulares em campo. O Roger manteve o seu esquema, com o Rômulo como o primeiro volante guardando mais posição, o Bruno Henrique com maior liberdade, o menino Gabriel Carvalho pela direita, o Wesley pela esquerda, Borré centralizado, atrás e não ao lado de Ener Valencia. O Internacional teve iniciativa no primeiro tempo, ainda que o Palmeiras também tenha chegado à frente em alguns momentos. Teve gol anulado no começo da partida, a 22 minutos numa escapada forte de Wesley, mas um cruzamento para a área onde só estava Ener Valencia, que tentou sem ângulo a conclusão. A 30 minutos, quando o Internacional dava uma blitz no Palmeiras, uma pressão tentando encurralar a equipe paulista, Bruno Henrique de fora da área deu um chutaço no ângulo, sem chances para o Everton, fazendo um golaço no estádio Beira-Rio. O Inter ainda perdeu a 50 minutos com o Wesley, uma chance incrível da marca do pênalti, gol escancarado e o Everton fez uma grande defesa. Borré saiu no intervalo, a desconfiança de que tenha sentido algum desconforto, entrou o garoto Luca, o colombiano Borré fez um bom primeiro tempo, o Palmeiras aumentou a pressão, o Abel mudou, ele tirou o Dudu e colocou o Felipe Anderson pela direita, depois o Felipe Anderson foi jogar pela esquerda em cima do Bustos e isso aumentou ainda mais a pressão. Depois o Abel reforçou o setor direito ainda com o Marcos Rocha. O Palmeiras foi para cima do Internacional e no segundo tempo inteiro o Inter teve o contra-ataque à sua disposição. Desperdiçou hora com Wesley, desperdiçou hora com tomada de decisão errada do Ener Valencia, que começa a ser cobrado pelo torcedor, tocava na bola, era pressionado, era vaiado, o Ener Valencia luta, participa em campo, mas tecnicamente tem uma tomada de decisão muito equivocada. O lance do Wesley a 17 minutos, numa arrancada em que ele tinha o Gabriel Carvalho, tentou o segundo drible e não conseguiu, mostra muito bem isso. A 37, Rocher fez uma defesa exuberante, um lance muito difícil, uma bola praticamente perdida em que o Rony conseguiu a conclusão no ângulo, mas aos 42, Rony, entre os dois zagueiros do Internacional, ali já não estava mais Vitão, estava Igor Gomes e Robert Renan, se posicionou quase que numa linha igual, um pouquinho atrás, saiu na frente e encobriu o Rocher 1-1, tirando 2 preciosos pontos do Internacional no Campeonato Brasileiro. 11 jogos o Internacional tem sem vitória. A última vitória foi no Grenal, no dia 22 de junho. Nesses 11 jogos, 5 derrotas e agora 6 empates. No Campeonato Brasileiro já são 7 partidas, 3 derrotas e 4 empates. Uma campanha preocupante. Eu estou abrindo aqui, vou abrir aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Tem jogo em andamento ainda, vamos ver aqui, ó. Mas a situação do Internacional, ainda que o Inter tenha jogos a menos, ela começa a ser uma situação, começa a ficar uma situação preocupante, né?
Para que vocês tenham uma ideia, o Internacional está atrás do Grêmio. É verdade que tem 3 jogos a menos. É claro que temos que levar em consideração, o aproveitamento do Grêmio é 36% neste momento, e o do Internacional é 43%, é superior. Mas Grêmio, Vitória, Internacional tem 21 pontos. O Inter é o primeiro fora do Z4, 16º. E você sabe que entrar no Z4 tem um impacto emocional. O Fluminense tem 20 pontos, abre o Z4, depois tem Corinthians também com 20, depois Cuiabá e depois o Atlético Goianiense. E o Internacional é 16º. O Internacional tem, em relação à maioria das partidas, entre 4 e 5 jogos a menos. Na comparação com o Vitória, são 5 jogos. Na comparação com o Grêmio, são 3, com o Juventude, são 3, com o Vasco, são 4. O Inter tem 16 partidas, mas é uma situação, tendo em vista uma sequência de 7 jogos no Campeonato Brasileiro sem vitória, preocupante. Há progressos da equipe de Roger, a gente vê um time mais organizado, o Gabriel Carvalho, por exemplo, no intervalo centralizou um pouquinho mais, depois saiu para dar lugar para o Gustavo Prado, a gente vê o time do Internacional tomando a iniciativa, tentando em alguns momentos se encurralar, inclusive o bom time do Palmeiras. E o gol que o Inter tomou é um gol de vacilo da linha de defesa, ficou em linha, permitindo o Rony entrar entre os dois zagueiros. Por um detalhe, o árbitro chegou a marcar o impedimento, mas a gente viu depois na linha do VAR que ele não estava em condição irregular. O Rony, foi um vacilo ali, não tinha mais o Vitão. Mas o fato é que o Internacional não pode desperdiçar tantos contra-ataques, tem que matar o jogo, ainda mais contra um adversário como o Palmeiras. E o Inter já tinha tido com o Wesley, no finalzinho do primeiro tempo, aos 50 minutos, a chance para fazer o 2-0 e ali poderia encaminhar a vitória. Vamos para a cotação. Rocher hoje com a braçadeira de capitão, nota 6, Bustos 6, Vitão 6, Robert Renan envolvido no gol do Palmeiras, nota 5, Bernabé nota 7, Rômulo 8, Bruno Henrique 8, Gabriel Carvalho 7, Wesley 7, Borré 7, Ener Valência nota 5. Apesar da entrega e da movimentação, tecnicamente não foi bem. Entraram Igor Gomes aos 33, também envolvido no posicionamento do Rony, nota 5. Bruno Gomes aos 33, nota 7. Gustavo Prado aos 26, nota 6. Johan aos 39, sem nota. Luca no intervalo, nota 5. Para Roger Machado, o time evolui, mas não ganhou. Desperdiçou 2 pontos que seriam importantes. O Inter vai fazer no Campeonato Brasileiro, vai lutar para ficar no meio da tabela. A vaga da Libertadores cada vez mais distante. O Internacional deverá anunciar medidas nos próximos dias. Roger, nota 6. Eu não descarto mudanças no departamento de futebol para tentar, depois da saída de Kudê, que fez o time progredir taticamente com a chegada de Roger, mas ainda falta. E talvez Magrão corra cada vez mais risco, assim como o Felipe Becker, o vice de futebol. Talvez o Inter tenha que fazer mexidas aí, contratar um coordenador técnico, porque a situação do ponto de vista de tabela de classificação começa a ficar preocupante. O Inter volta a campo, mais 2 jogos do Beira-Rio. Domingo contra o Atlético Paranaense, domingo 19 horas, no próximo domingo no Beira-Rio, e depois na quarta-feira contra o Juventude, jogo atrasado. O Inter aí vai começar a recuperar os seus jogos. O Inter teria que fazer 6 pontos para se livrar desta parte de baixo e sonhar aí com Sul-Americana, Libertadores cada vez mais distante, mas ainda não impossível. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. O meu vídeo é em nome da Mais Ágil, a empresa que te dá todo o caminho para que tu consigas antecipar um bom pedaço. Até 10 anos do teu FGTS. Mais Ágil, link aqui embaixo, no primeiro comentário. Tu clica ali e sai conversando sem compromisso com o time da Mais Ágil para entender como funciona isso e a possibilidade de antecipares 10 anos do teu FGTS. O governo permite, há regras, a Mais Ágil te dá o caminho, o link no primeiro comentário. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.